Olá, o antagônico de hoje recebe a Renata Fonseca, Renata que é do PRTB, a esposa do prefeito de Oriximiná, né? O delegado Fonseca. E a Renata agora é candidata a senadora, né, Renata? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Eu começo te perguntando, como foi essa guinada, Renata? Candidata a senadora, é isso? É isso mesmo. Primeiramente, eu quero te agradecer, Evandro, por abrir essa oportunidade aqui, da gente poder estar levando o nosso nome, né? Tá podendo nos apresentar e falar de política. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, sou primeira-dama de Oriximiná. E desde quando meu marido ganhou essa eleição, há 2 anos atrás, a gente começou a desenvolver um trabalho, uma política pública diferenciada na cidade, né? Quem não acompanha Oriximiná, acompanhe, fica ali no oeste do Pará. E dentro desse contexto, né, dessa política diferenciada, agora a gente vem para a campanha, ele virou presidente estadual do partido, né, do nosso partido, que é o PRTB, Partido Conservador, né, Partido Nacionalista. E a gente vem trazendo agora para essa campanha uma chapa completa. Tá, vamos falar um pouco de ti, Renata. Bora. Tu és de Manaus, eu estou vendo aqui, você é manauara. Como foi essa guinada? Fala um pouco da tua história, como é que tu chegou aqui? Eu sou manauara, né? Eu conheci o Fonseca em Manaus, ele é baiano, nós nos casamos e em 2017 a gente resolveu fazer concurso para a polícia, né? Ele estava se formando, fez concurso para delegado, passamos juntos, viemos para o Pará fazer academia em 2017, 2018 a gente foi lotado, ele foi para Oriximiná e eu fui para Alter do Chão. Começou a desenvolver um trabalho em Oriximiná e ali foi um trabalho diferenciado. Você como investigadora e ele como delegado? Eu como investigadora e ele como delegado. Aí eu fui para Oriximiná trabalhar com ele na delegacia e a gente começou um trabalho ali, né? Um trabalho mais assim, além de focar na questão realmente, né, da polícia, um trabalho também social. E a população começou a abraçar toda essa... Havia tipo uma carência ali realmente de pessoas que quisessem trabalhar ali com a população, né? Foi um trabalho diferente. E aí o nome dele começou a ser cogitado dentro da política e ele ganhou para prefeito, com 2 anos apenas na cidade, ganhou pela diferença de 102 votos só. Pois é, o Fonseca é conhecido como um prefeito combativo, um delegado combativo. Sim. E você como esposa dele. Como é isso, Renata? Você... investigadora para política, tu lida bem com isso? Para partir, para embarcar nessa missão que é correr atrás do voto. Sim. Verificar as mazelas das pessoas. Como é que é isso para ti? Depois que eu entrei, que a gente entrou na política que ele ganhou, a gente realmente mudou um pouco o foco. O sangue de polícia continua, né? Eu até digo que era até mais fácil ser polícia, porque tu é polícia, tu entra numa boca de fumo, tu sabe quem é a polícia e tu sabe quem é o marginal, tu sabe quem é o ladrão. Quando tu entra na política, o pessoal do contra ali tá totalmente camuflado, tu não sabe quem é quem, tu não sabe. Então tu fica ali... É difícil separar o joio do trigo. É complicado. Mas a gente entrou, começou de novo a desenvolver um trabalho dentro agora das políticas públicas. A gente, com 2 anos de mandato, ele comprou a usina de oxigênio. A gente tem nossa própria usina de oxigênio dentro da cidade. Nossa própria usina de asfalto. Já inauguramos diversas obras da cidade, já está a parte principal toda no LED. Então a gente encabeçou novamente, porque eu acredito assim, né? Tudo que eu sempre fiz na minha vida, né? Eu trabalhei em empresa privada há quase 10 anos, trabalhei na Motorhonda. Eu sempre quis dar o meu melhor, independente de onde eu estava, né? Eu gosto de dançar conforme a música, então, vamos ser polícia? Vamos ser polícia. Vamos ser político? Vamos ser político, né? Foi aonde a vida me levou e lá eu estava. E como foi essa decisão? Me fala desse assunto, como é que foi essa decisão? Beleza, você é primeira-dama, o Fonseca prefeito. E como foi essa decisão para você vir candidata ao Senado? De que forma, como foi que isso foi desenhado? Evandro, tu sabes até melhor do que eu, a gente, como político em si, né, ele, prefeito, a gente precisa de parceria. Vou te dar um exemplo, a usina de oxigênio. A gente comprou uma usina, ela estava lá no Paraná. A gente tinha que levar a usina e a gente comprou sem como que vai levar. Precisava de um avião de grande porte. Então, se não fosse a movimentação realmente da gente
e ele foi para a rede social e fez lá. E, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a trazer. A gente, se tivesse já um senador, um deputado, né, os próprios governantes, a gente precisa dessas parcerias. Fora, foi no Paraná. Foi o primeiro voo noturno que o aeroporto de Oriximiná recebeu. Foi dessa usina. Foi fazendo história. Não, fazendo totalmente história. Um avião que o governo federal que mandou. O presidente junto foi ali para poder levar a usina. Mas tu tomar uma decisão de comprar sem ter nem certeza se tu vai conseguir levar, imagina. Né? Um equipamento caríssimo. Né? E era um negócio que era do dia para a noite. A Covid estava na segunda onda, morrendo gente todo instante. Né? Manaus, aquele caos, uma carnificina, morrendo gente sem oxigênio, não tinha oxigênio, né? A gente viu o que aconteceu. Então, a gente precisa de deputados sérios. Então foi inovador nesse momento a usina, né? Foi inovador importantíssimo para o município e região. O oeste do Pará só era Oriximiná. A gente abasteceu praticamente todos os municípios depois disso. Até hoje a gente não abastece. Curuá, Óbidos pedia, todo canto que pedia, porque a nossa usina, além dela abastecer o nosso hospital, a gente comprou ela com enchedor. Então a gente pode estar enchendo esses cilindros e distribuindo. Então, isso foi... Pois é, mas voltando à pergunta, como foi que vocês decidiram? Olha, houve afastamento do Fonseca, depois do retorno. Houve afastamento, sim. E em que momento, olha, você vai ser candidato a senador, como é que história? Tem que bater uma... Ele virou o presidente estadual, vamos montar uma chapa completa, é a eleição. Vamos montar uma chapa completa. E toda a nossa chapa é de pessoas como eu. O doutor Felipe também faz parte da nossa... É um homem também novo, também não é já da política, não tem... Mas é uma pessoa que tem... Eu diria que esse partido é um partido que tem coragem, né? Porque tem que ter coragem. Eu sempre digo, Renata, que o grande, ele não existe, é o pequeno. Porque se você olhar para trás, a eleição... Eu acho que a primeira eleição do Helder Barbalho, que o Jatem ganhou no segundo turno, ele só não ganhou em primeiro turno o Helder Barbalho, naquela altura lá. Sim. Por causa de um candidato do PRTB, inclusive. E, se eu não me engano, foi lá na área do doutor Felipe, lá dali em Parauapé. Que impediu que ele ganhasse no segundo turno, virou um jogo. Então, é um jogo, aquele negócio. É importante estar no jogo, eu concordo contigo. Então, aí, hoje a chapa de vocês está completa. Né? E vocês estão correndo atrás de voto. Mas a área de concentração mais, como você está me falando, é ali o oeste do Paraíso. Assim, quem conhece mais a questão do que está acontecendo em Oriximiná, né, o trabalho que é feito, a maior parte é o pessoal do oeste do Pará, porque está ali, né, redondeza, né, o que está acontecendo. Mas a gente vem, inclusive, essa minha candidatura, eu venho também, de tudo que eu já venho vivenciando, eu acredito que é mais do que uma questão de concorrer ao Senado. Eu estou concorrendo ao Senado, a gente quer realmente levar o nome, a gente quer fazer um trabalho diferente, quer, claro, senão não era candidato. Mas eu acredito também, Evandro, que é mais também para incentivar outras mulheres, porque tu vê, o Pará, mais de 8 milhões de pessoas tem aqui. Só tem uma candidata mulher ao Senado, eu, e nem daqui sou de Manaus. Então, então tu pensa assim, poxa, por que as mulheres não estão engajadas, né? Com certeza tem mulher muito mais preparada do que eu politicamente, que já vem numa caminhada política há muito mais tempo, né? Que já tem. E a gente vê que a mulher, ela, assim, eu até acredito que se não fosse assim meu sangue de polícia também, eu acho que também não teria coragem, porque a gente enfrenta muitas dificuldades, muitas resistências, né? Falando assim, a própria violência, assim, contra a gente, né? É complicado ser mulher, estar na política e dar a cara a tapa, né? É verdade. A gente retorna daqui a pouco essa entrevista com a Renata Fonseca, candidata ao Senado Federal. De volta aqui na entrevista com a Renata Fonseca, candidata ao Senado Federal. Renata, eu quero que me fale agora sobre as tuas propostas, dessa caminhada, o que tu pode dizer assim, olha, diz por que o eleitor tem que votar em ti. Evandro, primeiramente, né, sendo a única mulher candidata, é claro que a bandeira da mulher, as políticas públicas voltadas à mulher, vai ser realmente o que eu quero levar para frente, porque a gente está muito ainda a passos lentos, né, nessas questões. A gente precisa realmente, a mulher precisa ainda ter essa representatividade, né, dentro do Congresso.
Hoje ainda são poucas mulheres, a gente não tem nem 20% de mulheres ainda ocupando esses cargos. E, assim, eu vejo que há uma lentidão mesmo. E eu vou te dar um exemplo. Ano passado foram enviados 555 projetos de lei só relacionados à política pública de segurança e saúde para a mulher. Foi aprovado só 5% disso aí. Ou seja... Puxa, é alarmante, né? Alarmante, tipo, Renata, então qual é o teu... Me fala aí o projeto. Eu falei, olha, já tem 555 projetos, tem um para cada dia do ano. Ainda vai sobrar mais praticamente meio ano, né, de coisas que já estão lá. Né? Eu não preciso inventar a roda. Né? O objetivo é fazer o quê? Que a roda gire. Né? Que ela realmente... Porque como que hoje, tu pega o perfil hoje do político brasileiro, é um homem branco, ensino superior completo, de 40 a 50 anos. Quem é a eleitora desse homem? Na maior parte, porque as mulheres é a maioria. Todo mundo sabe, porque em eleição é a maior parte. É uma mulher negra de até 35 anos. Né? Será que esse homem ele vai ter a mesma sensibilidade daquela política pública, de pensar naquela política pública para aquela mulher que está lá elegendo ele? Difícil, assim. Pode ser que sim, sim. Mas eu sou mãe, né? Eu sei o que é precisar voltar para o trabalho e deixar meu filho numa creche. Não tem uma creche. Agora, se eu não trabalhasse... E mais, quando você trabalha, que você tem um filho que precisa de uma creche, você até... tem que ganhar razoavelmente, porque creche, se for particular, é caro. É verdade. É caríssima. E poucas são as creches públicas. Agora, Renata, apesar dos pesares, né, hoje as mulheres elas estão passos lentos, mas conquistando seu espaço. Estamos. Porque é até importante, falando em candidatura, apesar de ser única, lógico que não seria o ideal, né? Esse não seria, a ideia seria que se tivesse bastante competitividade, bastante mulheres, por exemplo. Já temos... Tá aqui, Polícia Civil, antes isso era inimaginável, né? Você é uma investigadora, né? Hoje, prefeitos, salvo engano, tem mais de 15 prefeitos no estado do Pará. Hoje no cargo, né? Vereadoras, então em todos os aspectos. Então, nesse ponto, é importantíssimo essa candidatura. E como é que o pessoal está vendo a tua candidatura? Como é que está abraçando isso? As pessoas que conversam, abraçando. Você que conversa, você que está na rua. Sim, abraçando. Eu estou até, inclusive, admirada, Evandro. Eu estou admirada porque a gente começou realmente a fazer a campanha e tudo. Toda essa correria, tu sabe que Oriximiná é toda uma situação ali complexa, é muito trabalho. A gente trabalha praticamente domingo na cidade. E a gente começou mesmo, encabeçou a candidatura faz uns 10 dias, mais ou menos, já na reta final da campanha. E eu apareci na pesquisa, né? Eu tô em 5º lugar na pesquisa. Então tu para e pensa assim, poxa, o povo quer. E agora aqui, eu vim semana passada para Belém, a gente tá indo, e as pessoas realmente, a gente vê que quer uma mulher, policial civil, eu vou votar em ti. Para eu ter uma foto, então é um negócio assim tão natural, assim, não é uma coisa que a gente tá ali forçando, tá, sabe? A gente vai andando e as pessoas vão aceitando com naturalidade e inclusive eu fico até admirada também, né? Porque a gente sabe que não é fácil. E você vê que hoje, a realidade política brasileira, o que tem de oferta, hoje falta muita opção de votar, que hoje você aparece como uma opção, né? Para o que nós temos aí disponível, né? E você sabe do que eu estou falando, né? É muito difícil. Agora hoje, tu acha que o teu eleitorado está concentrado em Oriximiná, apesar de ser de Manaus, já tem uma história no Pará, onde é que você está concentrando o teu raio de alcance? Você está em Belém hoje, mas você está andando oeste do Pará, como é que você está desenhando esse mapa aí estamos há poucos dias da eleição, sim, né? Como é que está esse desenho para ti? Como é que você está fazendo? A gente começou fazendo algumas cidades próximo do oeste do Pará mesmo, próximo a Oriximiná, né? Viemos para Belém. A ideia é realmente a gente conseguir entrar através dos blogs, das entrevistas, porque como não tem tempo de TV, não tem o fundo eleitoral, é a gente ir, né? E falar, e mostrar, olha, tem uma mulher candidata ao Senado, entendeu? A proposta é essa, tem uma mulher candidata ao Senado, e mostrar de onde que a gente vem. De Oriximiná. E mostrar o trabalho, porque assim, a política ela é muito oratória, né? Muita falação, palavras bonitas, né?
E eu não sou, não é que eu não seja a favor, eu acho bacana falar bonito e tudo e tal. Mas eu quero mostrar que existe uma política de ação. E tipo, quando eu estou inclusive lá no oeste do Pará, fica até um pouco mais fácil, porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo lá. Estão vendo realmente uma política pública diferenciada. Né? Então, eu não gosto assim, não, que eu não... Ah, Renata, então, não dá para ser política... Eu gosto de falar. Estou aqui contigo, eu gosto de me expressar, eu gosto de falar, eu gosto de levar... Mas eu acredito que o brasileiro em si, não falando como candidato, falando como brasileiro, está cansado de discurso que não, quando tu vai ver na prática não bate, né? Renata, em muitos casos a política ela virou um negócio. Se você for ver hoje no estado do Pará, estamos falando talvez da campanha mais cara que se tenha conhecimento na história desse estado. Você vê aí, estão falando de campanha de milhões até bilhões. Sim. Então, tu achas que o povo, como é que tu encara essa situação? Rapaz, você ter, no teu caso, é ter que ir atrás do voto consciente, Sim. Que é cada vez mais raro hoje em dia. Né? Quando você vê candidato a deputado federal, estadual, falando que vai gastar 20, 30 milhões, 40 milhões, a gente não entende essa matemática. Porque se você for calcular com o salário dele, não vai chegar a isso. Então essa conta não fecha. Como é que tu vê essa questão, né? Eu acredito que a política está sim mudando, né? E eu tiro isso pelo próprio exemplo de Oriximiná, que é o interior, uma cidade no interior, né? Que há anos só tinha 2 grupos políticos, A e B. Perdia o B, ganhava o A, era o B, o A, era só isso. E a gente pega, chega lá, 2 anos e muda. Total. Né? Hoje o nosso governo está com 81% de aprovação. E é difícil você fazer um governo com ação, assim mesmo, trabalhando, para você ter 81% de aprovação nos 2 primeiros anos, pegando uma pandemia, pegando vários problemas, oposição muito presente. Grande. Lá é forte a oposição mesmo, né? Oposição é grande. Porque a gente está mudando a forma de fazer política, Evandro. Quando tu muda, que tu sai de uma zona de conforto ali, que já está todo mundo ali naquele ciclo, né, vicioso, que tu quebra aquilo ali, com certeza tu vai ter muita oposição. Né? Com certeza tu vai ter. Mas assim, o foco é o quê? Trabalhar pro povo. No dia que o político entender que ele não é uma pessoa concursada, que ele é uma pessoa que é um servidor público, aí as coisas vão fluindo. E a população quer isso. Né? Por isso que a população lá aprova o trabalho. Por isso que a população lá, porque sente, está vendo o que está acontecendo. Tu acha hoje que a maior mazela da população do Pará, o povo mais sofre, que precisa mais? Tem várias mazelas. Né? A gente tá carente de várias coisas. Nossa educação tá entre as piores, né? A gente tem a questão, voltando para a mulher lá, segurança pública. Quantas mulheres ainda estão morrendo aqui, feminicídio direto? É muito grande as nossas taxas ainda. Eu tiro até por Oriximiná. Em 2018, 2019, morreu mais mulher em Oriximiná por feminicídio do que em Santarém, que é 3 vezes maior. Isso não é normal. Agora, isso é uma questão seríssima e gravíssima, que no Brasil ela é cultural. Não tem como falar. É um machismo presente, né? E penso eu, não sei se você concorda comigo, a falta de política pública e a falta de esclarecimento nesse sentido. A gente precisa investir. Essa violência contra a mulher, nesse sentido, que ela, quando se vê na rua, mas quando está dentro de casa, é uma situação realmente preocupante e gritante, porque, apesar do que já se foi implantado até hoje, Lei Maria da Penha, a gente vê que isso não reduz. Né? Então é necessário, tu concordas? É necessário ter política mais eficaz na prática, para que isso realmente, talvez conscientização, não sei, mas é necessário realmente, esse ponto realmente é muito importante, né? Extremamente necessário, porque a Lei Maria da Penha, graças a Deus, ela existe, né? Foi no grito que saiu, mas saiu. Só que o que está acontecendo hoje, cidades assim, a gente teria que ter cidades com mais de 60 mil habitantes, já deveria ter uma delegacia da mulher lá. E hoje a gente não tem, né? A gente tem só nos grandes polos. Tu vê a mulher... Normalmente agora na pandemia, né? Ficou dentro de casa e ficou mais próximo. E aumentaram os índices na pandemia. Como que ela vai procurar? Quando ela sai da casa dela, principalmente aquelas que dependem financeiramente do marido, como é que ela vai viver? Ela precisa da política pública para poder sair. Essa é uma questão, né? Porque quando chega ali de delegacia já é repressivo, já é para, eu digo, pegar o problema no início. É um combo de coisas.
E quando ocorre agressão, primeiro ela se sente desprotegida. Procurar a delegacia muitas vezes, não estou falando no cadeiro disciplinar, mas às vezes também sofre essa discriminação na própria delegacia, né? Existem muitos casos semelhantes. Então, e política de acolhimento, e um projeto talvez para recomeçar, né? Existe para recomeçar, para que ela não exista aquela, olha, eu tenho que me submeter a essa situação porque eu dependo financeiramente, né? E ela tem medo, porque quando ela procura, ela já criou uma coragem, primeiro. Uma coragem grande, porque a maioria não procura, não tem nem coragem de procurar, porque depois que ela denuncia, o marido vai ser intimado, vai ser chamado, vai ser preso, se for um flagrante, vai ser preso. Se ele for solto no dia seguinte, ele vai voltar para onde? E ela vai estar onde? No entorno de novo dentro de casa. Provavelmente ele vai querer fazer de novo, vai beber, vai querer matar essa mulher. Então, essa mulher, ela precisa desse apoio. Ela precisa ter realmente um local que ela possa pelo menos encontrar outras mulheres que estão na mesma situação que ela, uma rede de apoio, uma casa de apoio, que realmente possa ir, como tu falaste, né? A questão da polícia. A gente precisa de pessoas preparadas lá. Né? A gente precisa realmente, porque muitas vezes dentro da delegacia não estão só os policiais civis, a gente sabe que hoje se trabalhar só com policial civil dentro da delegacia não tem como, a gente precisa dos administrativos, a gente precisa de pessoas que vêm somar ali com a gente, porque só... Às vezes a emenda sai pior do que o soneto. Já consegue ser eu tenho ficado em casa, né? Mas é isso. A gente retorna daqui a pouco para mais um bloco dessa entrevista com a Renata Fonseca. De volta aqui com a Renata Fonseca, candidata a senadora pelo PRTB. Renata, chegada aquela hora em que eu te faço uma pergunta sobre uma situação, uma pessoa, e você fala em curtas palavras o que você acha. Eu começo perguntando para você, quem é a Renata Fonseca? A Renata Fonseca é mãe, é servidora pública, primeira-dama de Oriximiná, é uma mulher resiliente, uma mulher que vem querer aqui mostrar a outras mulheres que a gente pode, a gente consegue e tá só nas nossas mãos, depende só da gente. Delegado Fonseca. Delegado Fonseca é... não sei nem, assim, resumir em poucas palavras, é difícil, Delegado Fonseca, mas é um homem inovador, né? É um homem transformador, um cara extremamente visionário e humilde, um cara que realmente vem trabalhando, somando tudo que ele pode, todas as forças dele, porque ele acredita, né? Um homem de coração bom, coração puro. Oriximiná. Oriximiná é minha casa já. É só gratidão, assim, por Oriximiná. É onde realmente eu fui bem acolhida, desde quando eu fui polícia lá. Então, assim, só carinho mesmo e dizer assim, muito obrigada, Oriximiná, por tudo. Falando mais da política estadual, Zequinha Marinho. Político tradicional. Helder Barbalho. Político nato. Família Ferrari. Velha política. Se você não fosse investigadora, você seria o quê? Eu não sei, eu amo ser investigadora. Eu amo ser investigadora. Eu amo ser policial, assim, eu fiz concurso para isso, né? Na verdade, quando eu fiz concurso para ser, eu trabalhava na Moto Honda, né? Então, com certeza, se eu não tivesse feito concurso para a polícia, eu ainda estaria lá na Honda com todo o orgulho da minha vida, que aquilo ali não é só uma empresa, é uma família, é uma escola, então eu estaria lá, com certeza. Indo mais para nacional, Luiz Inácio Lula da Silva. Passado, já aconteceu. Jair Messias Bolsonaro. É o nacional, é o que a gente, é o começo da mudança. Renata, muito obrigado mais uma vez por você ter atendido o convite do Antagônico. É um prazer te receber, foi uma conversa muito bacana. Eu te desejo sucesso nessa caminhada, eu sei que você vai precisar. Eu sei que a caminhada não é fácil, tá? Mas te parabenizo pela iniciativa, é sempre bom. Eu acho que
cada vez mais mulheres, é a paridade, você ter, eu acho, de suma importância. Eu quero deixar agora aí para você as suas considerações para os nossos amigos do Antagônico. Evandro, quero te agradecer aqui novamente, quero dizer para você, paraense, quero dizer para você, mulher, homem, se você acredita numa política nova, se você acredita numa política pública voltada para a população, conheça o que está sendo feito na cidade de Oriximiná. Avalie. E se você acha que pode ter realmente uma mulher comprometida com a mulher, comprometida com as políticas públicas sérias, vote Renata Fonseca 289 para Senado Federal.